Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos a parte de Joias Espirituais, Faça seu melhor no ministério e Nossa Vida Cristã. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para agora considerarmos os assuntos espirituais. E vamos considerar as joias espirituais, que é uma parte importantíssima da nossa reunião. Então vamos iniciar fazendo a primeira pergunta da apostila, que está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Então passa a nos dizer assim: Quando Eliseu voltou a Gilgal, havia fome no país. Os filhos dos profetas estavam sentados diante dele, e ele disse ao seu ajudante: Põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os filhos dos profetas. Então a pergunta: quem provavelmente eram os filhos dos profetas? Então, Perspicaz, volume 2, página 728, parágrafo 4. Então, resumidamente, os filhos dos profetas provavelmente eram um grupo de pessoas, pois havia escolas onde formavam profetas. Assim como existe escola hoje que formam arquiteto, professores, naquela época formavam profetas. Dando continuidade à segunda pergunta da apostila, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação, sobre outro assunto? E vamos considerar então algumas joias espirituais. Então vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E ele perguntou: Por qual caminho iremos? Jorão respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Josafá, de imediato, ele concordou em ajudar a nação irmã. No entanto, como homem temente a Deus, ele deveria ter buscado a orientação de Deus, mas não o fez. Simplesmente aceitou a direção de Jeorão e o resultado foi quase trágico. Lição para nós: devemos tomar muito cuidado com conselhos que não venham da palavra de Deus. Então, quando receber um conselho de quem quer que seja, avalie com carinho se é a decisão certa a ser tomada, pois decisões erradas podem custar a nossa vida espiritual e, às vezes, física. Outra joia espiritual nós podemos encontrar no versículo 9 e 10, ainda do capítulo 3, que diz assim: Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de darem uma volta que levou 7 dias, não havia mais água para o exército e para os animais que os seguiam. O rei de Israel disse: Ai de nós! Jeová convocou 3 reis apenas para entregá-los nas mãos de Moabe? Então, após uma caminhada de 7 dias, sem chegar no seu objetivo, eles ficam sem água, desesperados, achando ser o seu fim. Lição para nós: quando algo não é preparado com antecedência, corre o risco de dar errado. Os reis, eles não se prepararam para essa viagem e sofreram a consequência. Então, qualquer decisão que vamos tomar no serviço de Jeová, devemos avaliar se vamos conseguir executar até o fim. Devemos sempre avaliar os custos para ver se vamos conseguir completar a nossa obra. Ainda conseguimos encontrar uma outra lição no capítulo 3, agora no versículo 11, que diz assim: Então Josafá perguntou: Não há nenhum profeta de Jeová aqui para que consultemos a Jeová por meio dele? Assim, um dos servos do rei de Israel respondeu:
a Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então podemos encontrar duas joias interessantes nesse versículo. A primeira, Eliseu ele era visto por outros como apenas alguém que derramava água nas mãos de Elias. Mas Eliseu achava esse trabalho muito importante, tanto que ele fez isso por 6 anos. Lição para nós. Hoje muitos cristãos ingressam em várias modalidades de serviço que pode ser humilde também. Mas o que motiva esses irmãos é o desejo de dar o seu melhor a Jeová. Que possamos também valorizar serviços humildes, pois Jeová valoriza muito. Ainda outra lição desse versículo. Josafá e os outros reis, ao passarem por dificuldade, recorreu a um profeta de Deus. Lição para nós. Nós, como cristãos, devemos, antes de qualquer decisão, buscar a ajuda de Jeová. Mas quando isso não acontece e as dificuldades aparecem, ainda assim, podemos recorrer a Jeová em busca de respostas e ter certeza que Jeová lhe ajudará. Ainda no capítulo 3, vamos agora ler o versículo 14, que diz assim: Então Eliseu disse: Tão certo como vive Jeová dos exércitos, a quem sirvo, se eu não tivesse consideração por Josafá, rei de Judá, eu não olharia para o Senhor, nem lhe daria atenção. Eliseu ele só deu atenção ao rei de Israel, Jeorão, por causa do rei de Judá, Josafá. Lição para nós. Na nossa vida, quer seja como cristão ou não, precisamos escolher bem nossos amigos, pois esses nos ajudarão a ter uma boa reputação, assim como Josafá tinha, e foi aceitado o seu pedido. Outra joia espiritual do capítulo 3, podemos considerar agora o versículo 15, que diz assim: Agora tragam-me um arpista. Assim que o arpista começou a tocar, a mão de Jeová veio sobre Eliseu. Tudo indica que o coração de Eliseu ele tinha se agitado, ele tinha ficado nervoso por ver um rei idólatra como Jeorão. Por isso, para ouvir a voz de Deus, ele precisava se acalmar. Por isso, ele pediu para tocar uma música. Lição para nós. Todos nós precisamos de paz de espírito para ouvir a voz de Deus em nossa vida e também nos fortalecer. Por isso, é bom ouvir sempre os cânticos, os clipes musicais, pois é um santo remédio para a nossa alma. Agora, no capítulo 4, a gente consegue encontrar duas joias. Primeiro, no versículo 7, que diz assim: Então ela foi e contou isso ao homem do verdadeiro Deus, e ele disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos podem viver do que sobrar. Eliseu ele ajudou uma mulher a quitar uma dívida. Embora ele tenha usado um milagre, ela teve que agir e vender para que pudesse obter o dinheiro. Lição: hoje, Jeová nos ajuda também a resolver nossos problemas. Devemos sempre orar pedindo ajuda, mas nunca ficar parado, achando que vai cair do céu. Vá à luta e Jeová te recompensará. E o versículo 16 diz assim: Então Eliseu disse: Nesta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Mas ela disse: Não, meu senhor, homem do verdadeiro Deus, não minta a sua serva. Eliseu, com o Espírito Santo de Deus, retribuiu a hospitalidade da sunamita, lhe dando um filho. Lição para nós: podemos e devemos mostrar sempre que possível hospitalidade para com os nossos irmãos, oferecendo uma refeição, um lanche. E uma boa oportunidade de se fazer isso é quando o superintendente visita a sua congregação. Por fazer revisitas e estudos e dar o almoço, você também estará mostrando hospitalidade e tenha certeza que Jeová lhe recompensará.
Vamos agora considerar a primeira conversa, que é uma parte muito importante da nossa reunião, pois nos ajuda a estar preparado para o serviço de campo. E essas demonstrações contribuem, para que os irmãos também possam se preparar ao ver essas demonstrações. Então, a primeira conversa na nossa apostila diz assim, use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. E no final, nós vamos fazer a análise da lição 17. Então, a demonstração inicia assim. Eliseu diz: olá, meu amigo, tudo bem? Posso? Então, quando Eliseu fala a palavra posso, o morador já corta. Então, ele diz assim: se for falar de Jeová, nem continua. Então, Eliseu diz: então, hoje eu iria direcionar a conversa somente na Bíblia. Me chamo Eliseu. Como você se chama? Então, o morador diz: Elias. Então, Eliseu ele continua: Elias, concorda comigo que todos no mundo passam muitas dificuldades, às vezes por não terem bons conselhos? Então Elias diz: sim, isso é verdade. Eliseu continua: veja só, Elias, que texto interessante. Então aí faz a leitura de 2 Timóteo 3, 16 e 17. E depois continua: percebeu? Já parou para pensar se todos seguissem essas orientações? Então Elias diz: com certeza nós teríamos uma sociedade bem melhor. Então Eliseu continua: isso é verdade. E na verdade, esse é o desejo de Deus, que todos vivam aquilo que a Bíblia ensina. Muitos, Elias, não obedecem essas orientações por acharem que a Bíblia não é inspirada por Deus. Será que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Se o Senhor me permitir, eu posso passar aqui no sábado e te mostrar essa resposta na palavra de Deus. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa. Agora vamos fazer a análise da lição 17. Então a lição 17 tem um tema: fale de modo fácil de entender. Então, o que deve ser feito? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, como pode ser feito isso? Estude bem a matéria, entenda bem o assunto para conseguir explicar nas suas próprias palavras de um jeito simples e use frases curtas e simples. Embora você possa usar frases longas, é melhor usar frases curtas para explicar os pontos principais. Na ideia diz assim: não use detalhes desnecessários, isso pode confundir e cansar. Use a linguagem do dia a dia e vá direto ao ponto. Então percebemos que Eliseu agiu assim, Ele agiu exatamente assim. Ele falou de uma maneira simples, não usou palavras difíceis, não enrolou, foi direto ao ponto e conseguiu falar de um modo que o morador entendesse com muita facilidade. Então, podemos dizer que Eliseu se saiu muito bem no seu ponto. E tenha certeza que se você também aplicar essas orientações da brochura, sairá também igualmente na sua demonstração. Então, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia e use o vídeo como é um estudo bíblico, sem mostrar durante a parte. E no final, vamos fazer a análise da lição 20. Então a revisita ela se inicia assim. Eliseu começa assim: bom dia, Elias. Como combinado, eu estou aqui para conversarmos um pouco a respeito daquela pergunta. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? O que você acha? Você parou para meditar um pouquinho nessa pergunta? Então Elias diz: sim, pensei muito. Eu acredito que a Bíblia seja a palavra do Senhor. Isso eu não tenho dúvida. Por isso podemos acreditar nela. Então Eliseu diz: muito bem, você tem uma Bíblia aí na sua casa? Então Elias diz: tenho, vou pegá-la. Então Eliseu continua: lê por favor o texto de Jó 26:7. Então após a leitura,
Eliseu ele continua. Percebeu, Elias? Deus, como você bem sabe, ele é todo-poderoso. O texto mostrou que ele sustenta a terra sobre o nada. Com um Deus assim, nós podemos com certeza confiar totalmente na palavra de Deus. A Bíblia, além de mostrar que Deus ele é todo-poderoso e por isso podemos acreditar nela, a Bíblia ainda responde a outras perguntas. Gostaria muito de mostrar na palavra de Deus respostas importantes para a nossa vida e para a sua também. E algo que pode te ajudar é um estudo bíblico. Veja só como funciona. Então aí nesse momento você mostra o vídeo, como é um estudo bíblico. Você pode finalizar sua parte aí ou acrescentar mais alguma coisa. Então chegamos ao fim da nossa revisita. Agora vamos fazer a análise do ponto 20. Faça uma boa conclusão. Então o que deve ser feito? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. E como pode ser feito isso? Faça uma conclusão de acordo com o tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples e breve. Foi exatamente isso que Eliseu fez. No final da sua demonstração, ele relembrou os pontos principais. Ele disse: a Bíblia, além de mostrar que Deus é todo-poderoso, por isso nós podemos acreditar nela, e ela ainda responde a outras perguntas. Então ele relembrou um pouco do que foi dito, que foi exatamente isso, né? O livro de Jó mostrou que Deus ele é poderoso. Então Eliseu relembrou novamente, fez uma conclusão simples e incentivou ele a praticar também aquilo que ele estava ouvindo. Tanto que ele vai mostrar no final da demonstração para Elias o vídeo como é um estudo bíblico, para que ele possa também praticar aquilo que ele está aprendendo. Então, com certeza, podemos dizer que Elias ele foi também muito bem no seu ponto. E, com certeza, se você aplicar essas orientações da brochura, melhore, você também sairá muito bem. Nossa vida cristã. Interessante que essa parte vai ter perguntas e respostas, né? Então vai ajudar vocês a estar mais bem preparados para a sua reunião. Então o tema é até que a ressurreição se torne realidade. Na verdade, eu acho que todos nós, como servos de Jeová, queremos que o mais rápido possível isso realmente se torne realidade. Porque se você perguntar para alguém se essa pessoa já perdeu alguém na morte, eu imagino que todos, quase 99,9% da humanidade, já perdeu alguém que ama na morte. E se você ainda não perdeu, se você ainda tem essa chama acesa de ter todos os familiares vivos, tenha certeza que alguém próximo de você já perdeu, você já sentiu a dor dessa pessoa, ou pode ter certeza absoluta que você também passará por isso. Mas quando isso acontecer, se vier a acontecer isso na sua vida, nós temos a esperança da ressurreição. Como eu já disse no outro vídeo, como a sentinela nos incentivou, nós precisamos ter a nossa esperança da ressurreição como uma âncora bem firme para que possa nos estabilizar quando passarmos por essa dificuldade. A palavra de Deus compara a morte, o pecado e a morte como fosse uma cobertura que está sobre todas as nações, ou um véu que envolve todo o povo, simbolizando que todos nós estamos à mercê desse acontecimento desastroso. É exatamente isso que mostra Isaías 25, 7 e 8, que diz: neste monte ele eliminará o véu que envolve todos os povos, a cobertura que está sobre todas as nações. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Interessante que essa parte do texto faz nos lembrar de Apocalipse, 21, 4. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo,
pois o próprio Jeová falou isso. Então Jeová ele compara aqui a morte, o pecado, como se fosse uma cobertura e um véu que envolve toda a humanidade. Então todos nós estamos à mercê dessa situação. Então nós precisamos ter uma firme fé estabilizada para que quando viemos passar por uma situação parecida, não desanimar, mas continuar firmes, sabendo que essa esperança da ressurreição se tornará uma realidade. O livro de Romanos 8, 22 diz assim: pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Então todos nós, como seres humanos, vamos continuar sentindo essa dor da morte até que a ressurreição se torne realidade no novo mundo de Jeová. Até lá, querendo ou não, nós precisamos lidar com a dor de perder alguém querido na morte. Então, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos nos preparando? É claro que quando chegar esse momento, ninguém estará preparado. Mas se nós já estivermos trabalhando nesse sentido, nós vamos ter a predisposição de tentar fazer com que a situação seja amenizada pela esperança da ressurreição. Então nós precisamos, desde já, aprender, por assim dizer, como podemos estar preparados quando isso vier a acontecer. Embora seja uma dor imensa, irrecuperável, mas precisamos estar firmes na fé. Não podemos nos abalar e muito menos nos desanimar. Então, vamos ver um vídeo agora. Eu não vou passar o vídeo, mas veja o vídeo que com certeza é muito animador e vem trazendo sugestões práticas, experiência de irmãos que já passaram por essa dor e com certeza vai nos ajudar bastante. Após a visualização do vídeo, eu vou fazer as duas perguntas que aqui se encontram e vamos obter a resposta delas, ok? Então a primeira pergunta do vídeo quer saber: que tipo de dor Daniele e Masahiro e Yoshimi enfrentaram? Então Daniele, o pai dela foi diagnosticado com Alzheimer. Então ela ficou muito preocupada e ansiosa por essa situação. Mas infelizmente o pai dela faleceu e ela ficou sem saber o que fazer. É como se ela tivesse perdido o chão. E Masahiro e Yoshimi, eles perderam uma filha com 16 anos de idade. Ela era deficiente física, mas por estar tão próxima deles, eles sentiram uma dor tremenda. Segunda pergunta: que 5 sugestões práticas os ajudaram? Então nós vimos no vídeo que a primeira foi aceitar ajuda de amigos e parentes. Daniele, ela viu que os seus amigos podiam preencher o vazio que ela estava sentindo. E Masahiro diz que seus amigos enviaram tantas flores que encheram toda a sua sala. Então eles perceberam como seus amigos eram importantes. A segunda sugestão foi: cuide da sua saúde. Então mostrou que devemos ter uma boa alimentação equilibrada, fazer exercícios, beber bastante água e dormir o suficiente. A terceira sugestão foi: seja equilibrado. Então tire tempo para fazer novos amigos e também para aprender coisas novas. A quarta sugestão: ajude outros. Então tire tempo para ajudar amigos e parentes que também estão sofrendo junto com você. E o quinto ponto: lembre da pessoa que você ama. Então relembre momentos aonde aquela pessoa foi feliz, aonde vocês tiveram um momento de felicidade.
É claro que nós nunca iremos esquecer da pessoa que nós amamos. Então, se você acha que você tem que eliminar a pessoa de sua mente para que você possa vencer essa dificuldade, esqueça. Quem nós amamos, nós nunca iremos esquecer. Então, o que nós precisamos ter é esperança para possamos lidar com a dor da morte. E a última pergunta: quem é a fonte de todo o consolo? Então, essa resposta é em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Que diz: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdia e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Então, Jeová nos dá o consolo. E quando nós passamos por essa situação, ou qualquer situação que seja, nós vamos estar preparados para consolar outros. Então fique firme, não desanime, continue lendo a palavra de Deus, pois nós precisamos ter a ressurreição como realidade na nossa vida. Somente assim iremos conseguir lidar com a dor da morte. E que no futuro nós possamos dizer exatamente essas palavras. Já posso ver você e eu no paraíso que Deus prometeu. Quanta emoção ao caminhar no mundo livre, feliz, em paz. O mal não mais existirá. O reino justo não vai falhar. Um novo começo sem comparação. A Deus cantaremos de todo o coração. Jeová, nosso Deus, que grande prazer presenciar teu imenso poder. Profundo amor sentimos por ti, ó Senhor. Mereces a glória, a honra e louvor. Eu posso até imaginar o novo mundo em que vamos morar. Nenhuma dor, temor não há. Conosco a tenda de Deus está. O que Jeová profetizou, realidade já se tornou. Agora os mortos irão despertar. Com ele nós vamos ao nosso Deus cantar. Agora, para finalizar, todo mundo junto, hein? Jeová, nosso Deus, que grande prazer presenciar teu imenso poder. Profundo amor sentimos por ti, ó Senhor. Mereces a glória, a honra e louvor. Meus queridos irmãos, firmes até o fim, que com certeza iremos receber essa maravilhosa oportunidade que é de receber nossos parentes que estão guardados e que logo, logo iremos revê-los novamente. Então chegamos ao fim do nosso vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.